Meu nome é João Oliveira, eu sou fotógrafo, sou educador visual e produtor cultural, né, no campo de fotografia. Eu, junto com a Paula Lima, que está inclusive aqui assistindo, né, que é produtora também, curadora, a gente tem um espaço de fotografia aqui em Natal. E é um prazer enorme estar nesse espaço do Festival de Tiradentes, que pôde acontecer online, enfim, nesse formato. É um prazer também os leitores, né, assim, o Queiroga, eu gosto muito do trabalho dele, e, inclusive já expôs aqui, a gente, né, tem esse diálogo. A Isabel, que é a presidenta da rede, também é um prazer, e o Léo, que eu estou conhecendo agora, que também é um prazer. Minhas pesquisas, assim, eu separei trabalhos que estão se relacionando de alguma maneira, né, eles estão dentro dessa mesma pesquisa, que busca também assim, esse lado da identidade, né, compreensão dessa identidade latino-americana, compreensão dessa minha identidade enquanto nordestino, fotografo temas que estão muito próximos, né? E tem uma relação também com a questão da decolonialidade. Eu vou explicar um pouco mais quando eu entrar no ensaio de Natal, né? Esse primeiro trabalho, sobre o sonho que não vemos, foi um trabalho que eu fiz em Cuba, em 2018. Passei 2 meses em Cuba, morando lá e fazendo essa investigação. E aí são imagens. Eu fui buscando uma Cuba, talvez uma Cuba meio que já muito conhecida, né? Aquela Cuba batida nos carros, e tal. Mas eu pude me confrontar muito com esse lado, essa identidade com o espaço, né? Também entra muito nessa minha investigação esse espaço latino-americano mesmo, né? Essa janela era a janela do quarto, inclusive, que eu dormia. E aí eu vou juntando essas imagens um pouco nessa construção dessa busca, né, por linkar imagens que assim podem ser em Cuba, mas que não necessariamente tem um elemento ali que vai dizer que isto é Cuba, né, mas que são imagens dessa América Latina mesmo, solta, né, e essa investigação, se existe essa identidade latino-americana, se isso perpassa, como isso perpassa o espaço, como isso nos atravessa, como isso nos molda de alguma maneira. E aí Cuba foi um destino assim, escolhido muito pela minha trajetória, fiz movimento estudantil, né? DCE, teve aí nessa questão dessa luta também no golpe, enfim, toda essa coisa, e eu estava muito mal com todo momento que não só o Brasil e a América Latina tá passando, né? E aí eu fui para Cuba também meio que com esse ar de buscar essa esperança, esse lugar e conhecer, e a gente se depara com contradições, mas que ao mesmo tempo são outras coisas, né? São outras experiências que não chegam para a gente, e acaba que o recorte final é um pouco esse apanhado de imagens do espaço e dessa relação que eu vou criando. Enfim, é um trabalho que também tá aberto, assim, já passei por algumas leituras, algumas coisas, assim, algumas pessoas já me ajudaram bastante a editar, né, porque é quando pega, quando você tem muitos arquivos e uma imagem, fotografava quase todos os dias, então tinha muita imagem desse momento. E é um ensaio que, assim, acaba também me passando essa ideia, talvez eu me descobri ali, né, um pouco para baixo, um pouco, enfim, acho que todo esse sentimento, né, desse momento que a gente está vivendo hoje no mundo, de alguma maneira ecoava também nesse trabalho. E aí esse outro trabalho onde se esqueceu de lembrar, é um trabalho que eu desenvolvo aqui em Natal. Ainda estava fazendo até esse ano, comecei antes de ir para Cuba e volto de Cuba também, meio que nessa contínua investigação, né? E aí é um espaço de confrontar muitas questões, porque Natal é uma cidade que tem uma marca de colônia muito forte, né? Natal foi colônia holandesa, Natal foi colônia portuguesa, Natal foi colônia americana no século XX, por ser a ponta mais próxima do Brasil para a África, né? Toda a base, enfim, a base aérea americana era aqui em Natal. E aí isso traz muitas marcas, e esse é o centro histórico da cidade, né? Que vive diversas questões como a gentrificação, como o abandono mesmo, né? As ruínas vivas que ainda estão. Então isso, de alguma maneira, me atravessa muito como artista que também quer pensar as questões
da minha cidade, né? As questões locais, as questões meio que, mas sob um olhar um pouco mais universal, né? Pelo menos é o que eu busco. Então são essas incursões nesses espaços que vão de alguma maneira dando pistas sobre esse lugar esquecido, mas que existe e resiste cotidianamente, né? E que é assim, a gente sempre se depara muito com isso, porque é um centro histórico muito diferente, por exemplo, de Recife, de João Pessoa, que você tem todo um trabalho ali de valorização, de preservação, de alguma maneira, da memória arquitetônica e da memória histórica mesmo da cidade. Então, eu vou buscando esses espaços e, enfim, isso é fruto também de alguns movimentos aqui da cidade, mas que eu acho que de alguma maneira ecoam também esse lugar de não encontro, né, entre a história, entre o presente e o passado, entender de onde é que a gente vem, quem somos nós, né, e essas marcas do tempo. De alguma maneira isso chega no meu trabalho, né? Que é esse trabalho também, acho que vale lembrar, foi um trabalho que agora recentemente entrou no edital. Vou publicar um livro desse trabalho, vai ser a minha primeira publicação, então ainda estou nessa construção da edição do livro, tem também mais imagens, enfim, mas é mais ou menos isso. E esse último trabalho foi o mais recente. Tem um primeiro trabalho que eu não coloquei na seleção, mas que é sobre Macau, que é uma espécie de uma ilha, né, um istmo, que é a cidade do meu pai. E aí continuo essa incursão nesses espaços da minha família, assim, do interior do estado, e aí circula às vezes esse outro material, que acontece em algumas cidades aqui do interior do Rio Grande do Norte, e que é tentando buscar também assim esse conflito, né, do mundo contemporâneo, do sertão contemporâneo, do sertão que não necessariamente é aquele sertão seco, do solo rachado, mas que é o sertão habitado, é o sertão vivo, é o sertão que as pessoas estão ali, né? E que também conflita, são as questões, né? É a galinha conflitando com o celular, com o smartphone, com a Netflix e toda com a questão da violência, que, enfim, acaba tá bem forte no interior do estado. Mas com essas, enfim, é uma incursão muito pessoal nessas questões, assim, né? Sobre esse olhar do lugar, buscar uma certa intimidade com esse lugar, mas um certo distanciamento também, porque eu acho que minha fotografia, ela, às vezes, é muito silenciosa e de observação, né? Então, tem essa relação também da religiosidade, enfim. E aí, eu acho que só para finalizar, mais ou menos, né, assim, dentro dessa minha pesquisa em torno dessa relação do ser humano com o espaço, acho que isso é muito forte também. Eu tenho algumas, na fotografia, algumas referências que eu acho que é legal compartilhar também, para todo mundo ter acesso e depois poder pesquisar. Bom, mas primeiro, assim, né, surge também muita coisa com o AG, que ele tem esse trabalho do espaço e da coisa, né, dessa investigação muito silenciosa do espaço, e aí cai nas New Topographies, que é a nova topografia, né, que é um movimento surge nos Estados Unidos, que é essa paisagem alterada pelo ser humano. Então, o Lewis Baltz é uma referência muito grande, para mim, assim, para o meu trabalho, que são essas imagens, essas anotações visuais, como ele mesmo chama, né? São as imagens como fragmentos e anotações visuais que você vai linkando e juntando, e uma imagem se reconfigura com a outra de alguma maneira, né? Nessa linha também do espaço, né, de pensar a investigação do espaço. Eu gosto muito de estudar a escola do Sodorf, que eu acho que entra muito forte, né? Tanto o Bernard e a Hilla Becker, Hofer, que, enfim, tem trabalhos também dessa simetria, que às vezes acho que isso aparece também. E não posso, né, deixar de trazer a fotografia latino-americana, que é onde eu realmente investigo muito. Então, acho que são várias dessas questões, né? Por exemplo, o trabalho do Miguel Rio Branco, trabalho da Graciela Tubir, de Sérgio Larraín, toda essa galera, assim, boto no liquidificador, né? E aí, de alguma maneira, isso impacta muito, assim, o meu trabalho. Fala, João. E aí, tudo bom? É bom te encontrar aqui, cara, de novo.
Quem foi Natal passa lá no Espaço Canassa, Margem. Cara, três trabalhos, né, para a gente comentar, e todos eles com títulos muito enigmáticos, né, muito misteriosos, assim, e que você falou até que esse último lá de Natal, esse do meio, né, que é do espaço lá da parte histórica de Natal, vai virar livro. Mas eu fiquei muito pensando nisso, assim, são três trabalhos que podem existir sozinhos ou também formarem capítulos de um trabalho maior, né? Porque, de certa forma, você está sempre falando desses espaços, desses lugares que são tanto da imaginação quanto da história, né? Sei lá, da utopia, do mistério, de passado e futuro. Então, acho que você está sempre nessa relação que acaba atravessando os três, né? E eu já tinha visto, né, um pouco né, parte desse material. Eu gosto muito desse, como você apresenta sobre o sonho que não vemos, tem muitas marcas daquela Cuba tão estereotipada, né, como você comentou, assim, do casario, dos carros antigos, né? Então, isso está dentro do trabalho, não deixa de estar, né? Mas o carro está lá passando discretamente, meio borrado, os casarões fazem parte do ensaio, o El Malecón também, né? Não deixa de estar, mas não tem aquele peso, aquela marca, aquela coisa tão codificada, né? Que a gente está acostumado assim com Cuba. E que aí é isso. Se você não diz também que é Cuba, ou se você deixa isso nas entrelinhas, enfim, são espaços para a gente passear, né? E não necessariamente rever coisas que a gente já estava vendo em outros momentos, assim. Eu não sei se talvez ainda deixar uma marquinha mais, assim, sabe? Só para sublinhar, assim, pudesse entrar, assim, para a gente perceber com mais clareza. Onde se esqueceu de lembrar, que é o segundo, ele é muito localizado, né? Você está falando muito desse centro histórico e dessa transformação de Natal, que passa por uma ideia de, sei lá, eu fiquei pensando muito na ideia de inventário, né? De arqueologia, como aquela parede assim de troféus que aparece, troféus e retratos, né? Como uma espécie de relicário, assim, uma vitrine de um tempo, de um espaço que está em transformação e que talvez, né, não perdure. Enfim, eu vejo essa importância, mas talvez uma importância mais localizada, se você linkar demais com né, o assunto em si. E aí eu fiquei me lembrando de um filme que eu não sei se você conhece, ele assim, circulou bastante, mas ao mesmo tempo muito, né, não tanto, que é o Nostalgias da Luz, que é todo passado no Chile, e é bem interessante, assim, depois procura e acha Nostalgias da Luz. O que mais me pega dos três é exatamente o terceiro, Circula-me nas Veias, né? Mais um título enigmático e misterioso, e que além da Graciela Iturbide, que você já comentou, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi Bacurau, sabe assim, aquela coisa pacata, né? Tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo com a força, né? É como se fosse uma rudeza assim delicada, uma tranquilidade nervosa, não sei, né? Tem uns conflitos ali, tem uns contrastes assim muito bons. Então, aquela pedra, né, que é pesada, e ao mesmo tempo toda rachada, ali tem uma força, né, tem um peso assim que é muito bom no contraste com aquela casinha com a família, assim. Então essa entrada no trabalho é massa. Eu só tiraria, cara, aquele cactus que tem ali no cantinho da foto, que é como se ela estivesse sustentando aquela pedra todinha, sabe assim? Ou vai para uma foto gêmea, ou até vai no Photoshop e tira, mas assim, aquilo ali eu achei que quebra, assim, que desequilibra um pouco esse peso, né? Aquele tronco, aquela galinha sem cabeça, do lado de um resto de imóvel, que nem é
né? Nem tem objetivo, nem é uma coisa. Assim, isso tudo, para mim, me remete muito a esse sertão louco, nas suas contradições, que também, né, são parecidas aqui com as de Pernambuco e que são muito fortes. As janelas fechadas, as grades, né? Me incomoda um pouco aquela chaminé e aquele pasto, assim, eu acho que eles fogem um pouco do conjunto. Mas, no mais, me empolga muito esse último trabalho, parabéns. Bom, João, prazer. Cara, achei muito interessante os trabalhos, tem umas coisas, basicamente, muito do que eu ia falar, o Quiroga já falou, assim. Eu vou, então, só reforçar alguns pontos e daí não estender tanto, mas eu gostei muito da maneira como todos os trabalhos podem se complementar. Então, isso que o Quiroga falou do livro e da possibilidade deles serem capítulos, eu estava anotado aqui como tudo poderia ser Cuba, que era essa primeira que a gente entra por Cuba no trabalho, e depois todos eles estabelecem conexões que, obviamente, a gente vai entendendo as diferenças de lugares, mas não a ponto deles não dialogarem entre si. Então, um passeio por essa forma de olhar era muito interessante, né? Então, eu até anotei quando o Quiroga falou aqui dos capítulos do trabalho, que seriam muito interessantes. E acho que isso está muito ligado ao que tu falou no final, e percebe-se muito a ideia de que tu é educador visual e trabalha muito com a relação pedagógica da imagem e como tu também referencia isso aos autores. E eu fiquei com uma dúvida de quem tu citou só ali, quando tu fala em fragmentos e anotações visuais, porque eu acho que é isso que dá essa amarrada geral neles, todos como capítulos, que são formas dessa observação que criam diálogos visuais entre todos eles, né? Aí eu não lembro quem tu falou depois só, porque eu quero tomar nota mesmo aqui. Foi Lewis Baltz. Ah, tá. Tá. Eu vou anotar. Beleza. Porque daí era isso, porque vinha, quando você falou da Tchê, da New Topography, o casal Becher, acho que é essa relação da seriação, né, de olhar o espaço como alguém que está catalogando isso visualmente, que dá para apreender mesmo dos trabalhos, e acho que eles funcionam bem nessas sequências por isso mesmo. Aí, e acho que é como o Quiroga falou, aí quando aparece o Malecon, eles sempre vão se referenciar ao Malecon como esse maior sofá do mundo, né, que todo mundo fica ali em Havana no Malecon. Aparece o Malecon, mas não é aquele Malecon lotado, não é? É sempre uma Cuba que pode apresentar o carro, alguma parte desse estereótipo, mas sem jogar isso na alegoria máxima cubana, enfim. Então, acho isso realmente muito bem editado ali, definido, e talvez seja isso mesmo que faz com que essas imagens todas consigam ter essa fluidez de um caderno de notas e que essas notas possam ser vistas numa sequência sem uma discrepância, assim, sem uma quebra absurda de lugar. A gente vê, tá, por exemplo, vão ter algumas coisas que vão estar escritas nas fotografias em português depois, e por isso não vai mais ser Cuba, mas ao mesmo tempo todas elas estabelecem diálogos da forma como tu vê esses espaços e registra que caberiam um no outro, e acho isso bem interessante. É ainda em relação a Cuba ali, e porque aí tá super bem essa catalogação dos espaços, eu acho que tem uma coisa muito boa no ensaio de Cuba, que é a entrada das pessoas também. Elas entram com um peso bom, sem que isso mude para um retratão completo, porque aí quando você fala do New Topographies, uma coisa que às vezes começou a me cansar muito na fotografia de retrato, dessa fotografia da street photography, né, era que todo mundo tem que estar parado, reto, olhando para a câmera, sem expressão nenhuma, e é isso. E ali não, as pessoas estão sendo fotografadas no cotidiano delas e se encaixam dentro dessa cartografia desses espaços, né? E achei que ali isso teve uma fluidez muito boa e que acompanha todos estes 3 ensaios de forma que eles possam se somar mesmo como capítulos, justamente por essa maneira de observação que eu acho tão precisa. E aí, tá, já que estamos nessa imagem, como disse o Quiroga, o cactus apoiando a pedra inteira é uma coisa visualmente estranha. E aí entra nisso, né? Os puristas vão falar que não poderia apagar, não poderia cortar, mas eu acho que eu tenho isso mesmo. Essa é a primeira coisa que eu tava olhando e falei assim, eu tiraria isso no Photoshop. Foi uma coisa que passou. E já que o Quiroga falou, eu posso falar. Então, que eu olhei e falei assim, dá pra dar uma tiradinha ali, só deixar essa pedra aparecendo. Mas é isso, vai ter gente que vai achar um absurdo retirar, mas eu acho que
como a imagem ela teria uma composição mais harmônica ali disso. Mas é muito dessa relação com a fotografia, né? De como cada um estabelece as relações mais diretas ou menos diretas. Eu achei muito impactante a forma como todos eles estabelecem essa forma de caderno de anotação visual, e isso é maravilhosamente bem trabalhado, assim. Parabéns, eu gostei muito dos ensaios e dessa relação de costura entre eles. Então, assim como o Quiroga, eu faço essa observação de que não sei o que você está pensando para livro, porque seria do segundo trabalho, né? Mas talvez ele consiga ser maior do que um trabalho só nesse arco de ver espaços dessa maneira, né? Como um caderno de observações, enfim. Bom, João, um prazer estar aqui com você. Parabéns também da mesma maneira, parabéns pelos trabalhos, que na verdade é um trabalho, né? Que, como os dois já falaram, existe uma conexão muito forte entre os ensaios. E para não ser repetitivo, né, porque acho que os dois que vieram antes de mim já falaram muitas coisas que eu também penso, o que eu acho interessante é isso mesmo, né, que você estabelece, na verdade, esse lugar que você retrata, né, essa busca que você fala dessa identidade, na verdade, o fio narrativo é o seu olhar mesmo, né? Na verdade, é um depoimento como o João vê América Latina, vamos dizer assim, né? As diversas dimensões da América Latina. Eu já tive em Cuba 2 vezes, né? E realmente você mostra uma Cuba que existe. Essa Cuba é real. Ela não é muito aparente, né? Para as pessoas que chegam lá, deslumbram com aquilo tudo, mas existe uma essência ali e uma coisa esses lugares insondáveis, né, que a gente tem nos nossos espaços latino-americanos, que tem um silêncio mesmo, que tem uma reflexão, e que acho que você demarca bem isso nos seus 3 ensaios, que, na verdade, pode ser um romance com vários capítulos, né, conforme já foi falado aqui. E eu acho que a coisa que você coloca, né, dessa miragem do possível, né, que você é uma expressão que você mesmo usa no seu texto, que você vai a Cuba na busca dessa miragem do possível. Eu acho que essa miragem do possível, na verdade, é essa cartografia que você faz. Porque quando você coloca também o centro histórico, né, de Natal, que eu não conheci, fiquei curiosa em conhecer, tem muitos anos que eu não vou a Natal, tão diferente, por exemplo, do Centro Histórico de Salvador, mas também tão igual, né? Essa coisa do abandono, dessa coisa dos vestígios, né, que tem de uma vida, de uma história, de um passado e uma pergunta para o futuro também, que está contida ali. Então, eu acho o seu trabalho muito profundo, tem uma poética do preto e branco magistral, realmente, uma beleza o seu trabalho do ponto de vista da linguagem do preto e branco, a forma que você trabalha com a luz, com as linhas, com os volumes, tudo é muito bom. Os dípticos são muito bem construídos, né? Quando você associa as imagens. E acho também que concordo com o que alguém falou, né? Que aquela imagem da chaminé e do campo também, eu acho que ela foge um pouco ali na sua narrativa do sertão. E gosto muito desse sentimento, né? Que o Eduardo falou, que é o Bacurau, que é esse silêncio que pode virar pode tirar uma navalha ali, né? De surpresa, uma peixeira a qualquer momento naquele silêncio. E a presença das grades, né? Das grades das janelas no sertão. Quando é que a gente imaginaria isso alguns anos atrás, né? Que as janelas das casas do sertão precisariam ter grades. E essa dimensão, né, do urbano que vai para o sertão e essa coisa dessa violência urbana chegando no sertão, né? Que é uma outra violência também. Então, é muito interessante tudo isso. Gosto muito da última imagem da série do sertão, aquele galho seco.
muito forte, ali, muito bem resolvido dentro da narrativa, né? Terminar daquela forma. E eu gostei bastante e sinto isso, que na verdade é um trabalho só, ao mesmo tempo cada um é um, mas também ele pode ser um só. Parabéns, João. Eu quero agradecer muito, assim, porque eu acho que esses momentos de leitura de portfólio, né, são muito importantes, assim. Eu sou um jovem fotógrafo, jovem artista, acho que os festivais, o fórum, esses lugares de encontro, de leitura, quando você... Porque aí surgem coisas, né? Enfim, acho que isso é muito rico. Parabenizar de novo o Foto em Pauta, agradecer aos leitores, anotei todas as observações e todas as questões, e essa é uma questão que ainda eu tenho um conflito assim com isso, porque parece que tudo que eu faço é um trabalho só, mas assim, mesmo que eu tenha uma pesquisa um pouco mais delimitada em alguma coisa, mas quando a gente linka nessas imagens, consegue conversar bem. Não sei se isso é um defeito ou uma virtude, né? Ainda às vezes eu fico meio que nessa, né? Agora na pandemia eu fiz coisa em casa e tal, aí já vai por um outro caminho, acho que um pouco diferente, mas assim, são outras possibilidades, né? Eu trouxe aqui os trabalhos que eu acho que mais realmente representam a minha pesquisa e tudo que eu busco de alguma maneira. Enfim, agradecer a todo mundo. Agradecer também os comentários aqui, eu já estou salvando todo mundo que comentou no bate-papo. E é isso. Obrigado, viu?